Eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, Deus, se eu tiver 4 clientes por mês, fiz o cálculo, vou ter o dobro do que eu tinha de salário fixo. Duas pessoas que vieram falar comigo, elas tinham condições financeiras, pediram um conselho, eu dei o conselho, montei toda a estrutura da empresa, elas têm a empresa hoje e são ricas. Afinidade você conquista, network não, network é comprado. Eu entendi que o Brasil é muito pequeno e que a gente pode levar o nosso negócio para muitos outros lugares. Seja muito bem-vindo ao podcast Além do Topo, o lugar onde a gente conversa com pessoas que chegaram lá e continuam subindo. Estamos aqui hoje com a presença maravilhosa da nossa Hortência, ela que é empresária, mentora de empresas, já atendeu mais de 200 negócios em diversos segmentos e tem quantos alunos, Hortência? Diga para Foram mais nós. de 1.500 alunos qualificados através da equipe de elite. Treinados a vender e carregando um batalhão de gente aí para que possa encontrar alta performance na venda, não é isso? Verdade, é isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer, o convite, dar os parabéns pelo podcast, porque não é para todos, tem que ter coragem para vir aqui e fazer acontecer. E fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Hortência, vamos lá. Gostaríamos de conversar um pouco, entender como isso aconteceu com você. Foi em média, há mais ou menos 4 anos atrás, não foi? Isso, sou mentora há 4 anos, vamos entrar agora para o 5º ano. A mentoria surgiu na minha vida por necessidade mesmo e por expertise. Eu sempre fui uma pessoa muito desinibida, muito comunicativa e persuasiva, posso até dizer. Então, dentro do meu ciclo como vendedora, eu sou formada em marketing, dentro do meu ciclo como vendedora, as pessoas me pediam conselhos. E eu vendo a galera crescendo com os meus conselhos e eu ficando no mesmo lugar. Assim, hoje está errado. Tem alguma coisa errada com isso. Então, antes de começar o que eu faço, eu resolvi me qualificar. Até que eu fiz o meu primeiro treinamento para ser mentora, durou 5 anos para eu começar. Porque eu, assim como todo mundo, era CLT e eu não tinha coragem de sair da CLT. Porque eu não queria trocar o certo pelo duvidoso. E aí virou essa chave em mim. Eu disse, não, vamos fazer dar certo. E eu decidi, de fato, de verdade, ser somente mentora comercial. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, Deus, se eu tiver 4 clientes por mês, fiz o cálculo, Mossoró com uma média de quase 300 mil habitantes. Só, se eu tiver 4 clientes por mês, eu vou ter o dobro do que eu tinha de salário fixo. Então, não é possível que eu, com a comunicação que eu tenho, com o network que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, não consiga 4 clientes por mês. Com 3 meses, para honra e glória de Deus, eu tinha 28 clientes. Então, esse ciclo, ele só foi acontecendo de forma natural. Muito bom. Nathanael costuma me falar que as pessoas, as empresas, elas precisam muito entender sobre atendimento, não é, Nathanael? Isso, atendimento. E esse trabalho que a Hortência vem fazendo já ao longo desses anos envolve principalmente isso, né? Essa mentoria. Mas voltando ao gancho aqui do que ela acabou de falar, achei muito interessante a fala dela, que ela disse que não tinha coragem de sair do CLT, né? Sim. Precisou de uma certa, digamos assim, talvez você tenha tido algum empurrãozinho. Eu tive um impacto pessoal mesmo, Pronto, de era isso que eu queria ver, saber. O que que fez óbvio. virar a sua chave? O que é que fez O mudar? que fez a minha chave virar foram 2 pessoas que vieram falar comigo, elas tinham condições financeiras, pediram um conselho, eu dei o conselho, montei toda a estrutura da empresa, elas têm a empresa hoje e são ricas. Pronto, perfeito. Então ela sabia exatamente o que fazer, Mas ela eu não tinha o fez, recurso financeiro. provou que deu certo e depois disso ela conseguiu ver que com a mentoria dela poderia trazer resultado para as pessoas. Exatamente. Então fazendo isso aí foi onde virou a chave dela, ela conseguiu dar a guinada no seu negócio, né? E Deus me deu muito boas oportunidades, né? Eu tive pessoas que me abriram portas. O network, de fato, ele é comprado. Afinidade você conquista. Network não. Network é comprado. E eu tive muito boas oportunidades de conhecer grandes nomes, como Paulo Vieira, Tiro Lipa. Eu era funcionária de Alex Nogueira na época, então portas se abriram e eu sentei em mesas onde eu ouvia como as coisas funcionavam. Então, ali foi a minha virada de chave. Eu disse, opa, isso aqui não é para ficar só aqui. Acho que a gente pode fazer algo desse tipo em Mossoró ou algo desse tipo na nossa região. E assim, virou esse boom
que é hoje esse ciclo de mentoria. Esqueceu-se os coaches, né, praticamente, e agora estão os mentores que estão fazendo esse sucesso todo. E eu acredito que para 2026 vem muitas grandes conquistas por aí também. Perfeito. Então, pelo que você está relatando aí, acredito que você já está com um projeto grande aí para 2026. Temos. Se quiser, se for possível, dá uma Sim. palhinha aí do que está por vir para que as pessoas possam se preparar. A gente já tentar arrancar uma casquinha, né? A gente sempre tenta extrair do nosso convidado esses Vamos. detalhes. Então, fica à vontade aí para contar. Vamos sim. O ano 2025 foi o ano mais desafiador da minha vida como pessoa. E como empresária, eu acredito que para muitas pessoas também. O comércio mudou, né? Eu tive grandes impactos emocionais de forma pessoal, mas foi o ano em que eu mais produzi. A gente entende que depois de 3 anos sendo mentora na mesma cidade, esse funil ele vai ficando cada vez menor. E outras pessoas vão começando a fazer exatamente aquilo que você faz. Não por quererem invejar ou qualquer coisa do tipo, mas existem muitas outras pessoas tão qualificadas quanto para fazer. Isso E se aí, chama modelagem, né? As pessoas exatamente. fazem. E o sol nasceu para todos. Mas aí você começa a entender que dá para ir para muitos outros lugares. Eu escutei uma vez uma frase que a pessoa dizia assim, que os olhos não veem, o coração sente, você só pode ir até onde seus olhos podem ver. Eu disse, oxe, que coisa desnecessária. E se eu quiser levar meus olhos para passear? Eu posso levar ele para vários outros lugares. Então, conhecendo outras pessoas, vivenciando oportunidades diferentes, eu entendi que o Brasil é muito pequeno. E que a gente pode levar o nosso negócio para muitos outros lugares. Mas o principal, se o que você tem para vender como mentor não for para servir, você não vai para lugar nenhum. Tem que ter um propósito. Bom, Se não gostei. tiver propósito, não faz sentido. Em algum Repete momento, aí pra gente. se o que você for fazer como mentor, porque o mentor o que é, tá? Para ficar bem claro para vocês. Mentor é uma pessoa que tem qualificação e experiência o suficiente para te ensinar algo. Então, eu não posso ser mentora de inteligência emocional, não é comigo, eu sou mentora de vendas. Vendas é a minha especialidade. Se você é especialista, por exemplo, em óculos, você é um mentor da área de óculos. Não tem como você ser mentor de absolutamente todos os assuntos. Dá para você ir mudando. E o mentor, ele vem da Bíblia. Então, é bíblico, né? Já tá lá há muito tempo. Todas as pessoas precisam de mentores. Eu preciso dos meus mentores, das pessoas que também me orientam. Então, se o que você faz, voltando à frase, não for para servir, não for para agregar na vida de outras pessoas, vai ser falho. Em algum momento isso aí vai acabar. Porque nós estamos aqui para servir. Óbvio que com o processo de servir, nós podemos monetizar ideias, nós podemos monetizar projetos, porque Deus também nos fez para sermos prósperos. Sim. Ok? É bíblico. Mas se não for para servir, já era. Vai dar errado em algum momento. Eu acho muito, muito bonito o seu trabalho, para ser bem Obrigada. sincero. Vou falar por quê. Eu sou vendas, né? Desde sempre, eu sempre gostei de vender, eu sempre gostei de negociar. E eu comecei a Solaris, essa empresa que acabou de passar aí, inclusive eu quero mandar um abraço hoje para Betinho, que é o meu sócio na Solaris. Começamos essa empresa lá na Praça do Boulevard, com 2 computadores sem bateria, ligado na extensão, né? E Betinho olhava para mim e falava assim: Vinícius, nós temos a venda. Então, se a gente resolver o problema da venda na empresa, nós vamos ter tudo. E foi assim que a gente começou. Nós começamos a empresa em uma praça e com 30 dias nós tínhamos vendido 29 projetos de energia solar e não tinha um escritório. E eu comecei a ficar nervoso porque eu fiquei pensando que o pessoal vinha nos procurar, mas eles, calma, o próximo mês não está chegando, então nós vamos para uma sala. Aí nós conseguimos montar a sala, 30 dias após, mas como nós tínhamos a venda, então nós tínhamos segurança, né? Sim. O interessante do seu trabalho, que eu acho, para ser bem sincero, é que você trabalha com o coração da empresa. Sim. Eu já peguei pessoas, técnicos, engenheiros, que falavam assim: o vendedor ganha mais do que eu. Eu disse, então vá vender, né? Exatamente. Vá vender você para você ver como é uma coisa difícil, como é uma coisa que precisa de inteligência, não é isso? Exatamente. Precisa de treinamento. E eu penso assim, que com o seu trabalho, você movimentando essa engrenagem de vendas, fazendo com que as pessoas acreditem na venda, você consegue mudar vários negócios. É verdade. Não é, Hoje, Hortência? dentro do meu ciclo de mentoria, nós trabalhamos 6 pilares, tá? O nosso pilar principal, infelizmente, não é a venda. Nosso pilar principal é o financeiro.
é estruturar essa empresa financeiramente. A grande maioria das pessoas, elas querem ser empreendedores, mas eles não entendem a responsabilidade que o empreendedor tem, que um gestor de uma empresa tem. Não é só você ir lá na frente e você dizer que é dono. Você mesmo sabe disso e você também, Natanael. Existem muitas coisas que vêm por trás disso. Quando eu tenho um setor financeiro muito bem ajustado, eu tenho um direcionamento para um planejamento estratégico e eu treino uma equipe. Então, essa equipe, ela vai fazer esse ciclo dentro do planejamento estratégico. Eu planejo e eu coloco a minha equipe em campo para isso. Porque se eu tenho uma equipe de vendas que não tem direção, não vai me servir. Não. Se ela vender pouco ou vender muito, eu não tenho régua para saber onde é que isso vai dar. Então, a gente precisa estruturar os pilares. Para, por último, chegar no pilar da rede social. A grande maioria das pessoas acham que estão prontas para estarem nas redes sociais, mas não estão. A rede social, ela é um pilar pesadíssimo. Ela é uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que ela pode te ajudar, ela pode te atrapalhar. Ah, porque eu sou referência. Positiva ou negativa? Porque todo mundo tem o seu lado positivo e negativo. Olha, dentro do ciclo de mentoria, tem pessoas que se dão muito bem e tem pessoas que não saem no lugar. E a grande maioria dessas pessoas querem culpar o mentor. E não o fato delas não terem colocado em prática. Então, dentro do ciclo da venda, também existem etapas. Vender não é, eu nasci com o dom de vender. Eu concordo total e completamente sobre isso. Discordo, na verdade, disso. Eu acredito que nascemos com o dom de comunicação, mas venda é estratégia. Você traçou uma estratégia para vender suas placas e com um mês você tinha vendido 28 projetos e você já estava na sua sala. E aí você arrasou, porque você teve estratégia para vender isso aí. Isso. Né? Então, as pessoas precisam de banalizar. Antigamente, o vendedor não vou ser nada na minha vida, você vai ser vendedor. Poxa. Não deu certo em nada, vai dar certo vai em ser vendas. vendedor. Poxa, hoje em dia, a venda, ela, como se dizem os grandes, né, até falando sobre isso, a venda ela é o pulmão, ela é o respirar de uma empresa. Exatamente. Ok? Então, qualquer pessoa dentro do seu negócio precisa da venda. Hortência, o juiz precisa de venda. Ele vendeu o tempo dele estudando para fazer o concurso. E ainda pagou a inscrição. Então, as pessoas precisam entender qual é a real da venda. Que não é só a belezinha de sair para a rua e trazer números. Tem que ter estratégia. Venda, ninguém nasce sendo vendedor. Eu gosto muito de dizer, uma frase que eu gosto muito de dizer: ninguém nasce sendo vendedor. Eu concordo. As pessoas se tornam. Eu já vi muitos contadores, muitos advogados morrerem, mas não vi nenhum nascer. Do mesmo jeito é vendedor. Eu nunca vi nenhum vendedor nascer. Ninguém nasce sendo vendedor, a pessoa se torna. Então, mas aí tem gente que diz assim: eu não nasci para vendas. Você não precisa nascer para vendas. A venda, existem técnicas e habilidades necessárias que você vai aprender para se tornar um bom vendedor. Sim. Você precisa aprender técnicas de oratória, de comunicação, de persuasão, para você conseguir fazer uma boa venda. Verdade. Então, ninguém nasce sendo vendedor, não. E não é essa história de não deu certo em nada, vai dar certo em venda. Se você não deu certo em Isso nada... é uma coisa do passado. Na verdade, todo mundo entende que hoje precisa da venda. Porque se você analisar hoje o formato das clínicas, por exemplo. Antigamente, nós tínhamos uma pessoa única e exclusivamente para fazer a agenda do médico. Hoje, nós precisamos de pessoas para vender a agenda do médico. Exatamente. Ponto. Não precisa nem repetir. Hortência, você consegue atender todas as empresas? Todos os segmentos. O que a gente não faz hoje é o industrial. Entendi. Somente o industrial que a gente não faz hoje dentro da HM, mentoria comercial. Os demais, todos podem ser atendidos pela HM. Seja ele de produto ou de serviço. E a HM, quando começou, eu queria entender um pouco desse processo. Existiu algum desafio grande? A gente começou falando de quando virou a chave, de quando você decidiu montar. E eu queria que você contasse pra gente uma experiência que marcou muito. Que tenha sido lá no início, talvez uma história de bastidor que quase ninguém sabe. As minhas todo mundo sabe, porque eu já jogo lá na rede social, então não tem, eu soube isso de ontem. Soube não, tá na minha rede social, deixa de conversa. Eu tenho várias histórias, tenho histórias bem significativas. Quando eu comecei a fazer mentoria, eu não tinha escritório, então eu atendia as pessoas nas padarias, nos restaurantes, nas empresas das pessoas. Eu evitava as empresas, porque nas empresas tem olhos, paredes, olhos e ouvidos. Então, a gente precisa evitar algumas coisas, algumas conversas. E eu engordei 22 quilos. Mas nas padarias. Nas padarias. Mas um detalhe importante, são nas mesas de cafés e padarias e de restaurantes ou até mesmo hotéis, onde são fechados os maiores negócios. Network acontece dessa forma. Usou de estratégia, né? Na verdade, a gente só precisa
tirar o gestor do lugar dele de ambiente, porque ali já é o lugar onde os negócios acontecem, sim, mas é o lugar onde os problemas acontecem, onde os BOs acontecem, onde eu tenho que resolver problema toda hora. Então, você tira essa pessoa do ambiente dela para que ela possa conversar com você abertamente. E eu me lembro como se fosse hoje, eu fui montar o meu escritório, juntei lá uma grana para montar meu primeiro escritório. Tipo, tudo que eu tinha de reserva foi para montar esse escritório, porque eu queria atender as pessoas do jeitinho certo, tal, tal, tal. Minha gente deu uma chuva e acabou com o meu escritório. O meu computador, eu virava, parecia que ele tinha saído de uma máquina de lavar. Foi assim uma coisa louca, eu perdi tudo. Foi desesperador, eu não tinha meu frigobar, tudo que eu tinha colocado para montar um escritório legal, eu perdi. E aí eu disse, Deus, não vai rolar mais não, vou fazer mentoria, não, eu tô com ódio. E não acredito que isso aconteceu, porque a reforma desse ambiente foi toda feita pela minha família, né? Eu, meus filhos, meu companheiro na época, então, tipo, foi meio que dolorido a gente perder tudo, porque a gente, de fato, perdeu tudo. E eu disse, eu vou desistir. Então, peraí, você tá me dizendo que no momento praticamente de início da HM, chegou um momento em que... No nosso primeiro mês, no segundo mês de HM. Chegou um momento que você pensou em desistir. Eu ia fechar. Então você estava decidida a fechar as portas logo no início. Não, logo no início não. Porque eu montei o escritório, tipo, 1 ano e meio depois. Ah, 1 ano e meio. Mas assim, logo no início da sua estrutura física, né? Da estrutura física. Foi um grande desafio que você passou. Com 2 meses já estrutura física. Eu só lhe perguntei isso, porque algumas das pessoas que estão nos assistindo, elas pensam que empreender, e quando vê as pessoas lá em cima, quando vê as pessoas no topo, elas pensam que aquela pessoa só teve acertos. Ela diz, eu nunca vou conseguir chegar onde a Hortência chegou, porque ela está no topo, ela ganha bem, ela tem uma rede de negócios bons, mas ela não consegue ver que você passou por dificuldades, que você passou por problemas. As pessoas pensam que chegar ao topo é só uma escadinha onde vai subir, mas existem altos e baixos. Gente, para chegar ao lá. topo, vamos lá, tá aqui a logomarca dos meninos, certo? Quando você chega aqui nesse topo, não significa que você vai pular desse topo para esse. Você vai ter que descer o vale para subir em outro topo. Isso. Você não pula daqui para cá. Isso é simples. muito bem colocado. Simples. Porque ir ao topo não é só uma reta até em cima. Exatamente. Você passa por altos e baixos, passa por dificuldades, Exatamente. passa por momentos que a gente diz, não, agora acabou, agora eu vou desistir. É isso. Então, todo mundo passa por isso. E ali, fora da nossa zona de conforto, que a gente aprende. Então, eu perdi todo o meu escritório. Exatamente. É ali onde a gente aprende. Exatamente. Eu perdi meu escritório dificuldades. de verdade, não queria mais ter escritório, ia desistir. E uma amiga cliente, na época, disse: você não vai desistir. Você vai alugar um outro lugar, ali do outro lado da rua tem, que é o primeiro lugar que você tinha pensado, vamos pra lá, tal. Eu disse: amiga, eu não tenho dinheiro. Eu coloquei toda a minha reserva aqui e eu não tenho mais dinheiro. Eu disse: não, eu vou lhe emprestar um cheque, que eu tenho cheque até hoje, moldurado no meu escritório. Top, que legal. Eu vou lhe emprestar um cheque e você vai pra esse espaço. Eu fui pra esse espaço, eu construí tudo de novo e hoje eu tô no escritório ainda maior. O fato de eu estar no escritório ainda maior não significa que eu passei por problemas nesse período. Nós passamos por problemas em vários períodos para justamente nos tirar da zona de conforto. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Se você não passar por problemas estruturais da sua empresa, você vai passar por problemas emocionais. Fato. Então não tem muito o que discutir. Verdade. Napoleão Hill, ele fala que não existe derrota, né? Existem derrotas temporárias. Sim. Para quem quer acertar. Então, vocês estão vendo, né? Que ela passou todo esse processo para hoje estar na alta, para hoje estar gerindo empresas, cuidando de pessoas, para que vocês consigam ser resistentes também, né? Né, Netão? Pegando o gancho aí de Napoleão Hill, tem uma citação dele que ele faz, inclusive em vários livros, que ele diz que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Então, certeza. em cada dificuldade, você consegue tirar dali uma sementinha que você vai plantar e vai trazer um benefício maior do que aquela adversidade que você está passando. Uma pessoa me disse recentemente que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Absolutamente tudo. Então, eu passei a olhar para a minha vida e para o meu negócio desse jeito. O que é que eu posso extrair? Eu me recordo que antes eu era muito, muito imatura. E eu dizia, quando eu chegava perto de uma pessoa, não gostei dessa pessoa. Santo não bateu. Eu carregava assim uma reca de santo, né? E depois eu tava apaixonada pelas pessoas. Hoje em dia, eu olho pras pessoas, porra, não pode dizer palavrão, né, minha gente? Eu falo. Corta. Corta o palavrão, Tiago. Hoje em dia eu olho pras pessoas e aí eu digo o seguinte: poxa, essa pessoa tem 100% comigo.
Se ela furar comigo, se ela cometer um erro comigo, eu vou tirando 10, 20, 30%. Se chegar a 0%, não precisa fazer parte da minha vida. Uhum. Existem bilhões de pessoas no mundo que não fazem parte da minha vida, eu vivo do mesmo jeito. Isso é O interessante. que é que as pessoas fazem? Elas gostam muito de levar tudo pro lado pessoal. Nem sempre, no mundo empresarial, na grande maioria das vezes, eu vou até dizer, não é sobre você como pessoa. É sobre a situação. Uhum. Então, nós temos crenças limitantes enormes Enormes. que fazem com que as pessoas, ai, não gosta de mim. Poxa, vem me conhecer, pô. Depois você decide se você gosta de mim ou não. Mas não tire suas conclusões precipitadamente, nem com você, nem com colaboradores, nem com futuros sócios, parceiros e por aí vai. E uma coisa que eu também já pensei muito assim dessa questão, já ouvi muito falar também, meu santo não bateu com daquela pessoa. E depois que a gente começa a estudar, começa a ler, a mente começa a abrir um pouco Sim. mais, que fala muito disso é a PNL, né? Porque a PNL fala que nós usamos canais de comunicações, né? Seja um canal verbal, seja. Existem algumas pessoas que são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, outras pessoas. Então, assim, são mais visuais. Então, seu canal de comunicação, ele diz muito de como você vai se conectar com as pessoas. Então, se você não sabe qual é o seu canal de comunicação mais adequado e nem qual é o daquela pessoa, pode ser que vocês não consigam se entender. Exatamente. Ela está esperando de mim um toque, porque ela é sinestésica, e eu estou fazendo um contato visual, porque eu sou uma pessoa visual. Então, essa história do santo não bateu, às vezes é só questão de Falha da conexão. comunicação. Falha na comunicação Até e na porque a conexão. física, ela explica, por exemplo, quando você vai para um evento, quando você vai para uma palestra, a pessoa que está no palco, ela tá cheia de energia, ela tem muito conhecimento para levar para você. E a própria física explica que a energia dessa pessoa, ela vai até 2 metros distante dela. Distante dela. Por isso que as pessoas que estão na frente, elas são mais São mais enérgicas. contagiadas. E as que estão mais atrás não são. Então é uma questão de escolha. Eu escolho estar perto de pessoas que têm boas energias. Não é todo mundo que tem. Não é todo empresário que vai seguir. Ai, fulano de tal é muito inteligente, mas tem energia baixa. Eu não circulo mais nesses ambientes. Eu prefiro não estar. Porque eu sei claramente onde eu quero levar meus olhos para passear. Perfeito. Hortência, eu gostaria de te fazer uma pergunta. No Pergunte. caso, o que você teve acesso a respeito de livros ou de audiobook? Porque eu acredito que a mudança ela precisa ser reservada, né? Sim. A gente precisa de um tempo. Pelo menos acontece isso comigo, né? Eu tenho um tempo diário que eu tiro para mim mesmo, que eu fico comigo mesmo, eu evito sair. Eu tenho um escritório home office para isso, entendeu? No caso, que tipo de livro foi que mudou, assim, a sua realidade? Amigo, eu sou bem sincera. Hoje eu sou zero exemplo pra isso, tá? Porque a minha vida tá muito enérgica nesses últimos dias, o que é uma falha. Mas quando eu comecei, eu escolhi estar perto dos melhores. Então, eu fui fazer o método Destiny, eu fui fazer a trinca várias vezes no VIP. Perfeito. Eu fui fazer vários treinamentos em São Paulo. Fiz treinamento com Pablo Marçal, fiz treinamento com Ana Teles, fiz treinamento com meu Deus, como é o nome dele? Já esqueci. Marcos Freitas, que é muito doidão, gente boa. Fiz o Sales. Então, tipo, eu busquei treinamentos. Eu busquei pessoas. Eu sou a pessoa muito do áudio e visão. Então você se capacitou para isso. Claro, não tem como você estar onde eu estou hoje sem se capacitar. Impossível. Impossível. Exatamente. Mesmo que você vá ali e diga, eu sou muito bom nisso. Na prática, vai te cobrar. Certeza. Vai te cobrar. Você precisa querer isso aí para você poder conseguir. Exatamente. Não é à toa que não sei nem quando é o dia que vai passar, estaremos próxima semana em Natal, 3 dias imerso no Fórum de Negócios. Fora de negócios, hein? Próxima quinta-feira, se você ainda não fez sua inscrição, fazer propaganda aqui de graça. Viu? Fora de negócio Natal, grandes nomes aí do mundo Pois é. empresarial, confirmado, Pablo Marçal, Joel J. Em Natal, de quinta a sábado, viu? Próximo Pois é. Fora de Negócios. Eu tive uma oportunidade que me ajudou muito. Na trinca de Fortaleza, eu sempre busquei ir para o VIP, né? Nós temos boas conexões lá no Vêndice, fiz Vêndice também. Tenho as minhas plataformas do Vêndice com Joel, o que eu faço o Performance. E a gente tem ali várias outras coisas que a gente pode estar fazendo de buscar conhecimento. Mas na trinca, eu fui na minha primeira trinca porque eu disse, Senhor, eu vou fazer uma pergunta e eu preciso dar a resposta para minha pergunta. Eu não posso sair daqui sem essa pergunta.
Fui, participei. No outro dia, gente, tem o VIP, que é um momento lá onde você pode ficar mais próximo. Tinham muitas pessoas de aqui de Mossoró, inclusive. Eu disse, Deus, eu só saio daqui depois que eu fazer essa pergunta. O senhor não vai me deixar na mão. E eu levantava a mão e não dava certo. E eu levantava a mão e o microfone não vinha. Foi o que eu fiz. Eu levantei minha mão e deixei. O meu braço, ele queimava, doía, mas eu sabia que eu queria fazer a minha pergunta. E aí eu sabia que já estava chegando no fim. Eu disse, Deus, e agora? Tá chegando no fim. Quando eu me calei, a mulher botou o microfone na minha mão. A lágrima escorreu. Porque eu queria muito fazer essa pergunta. Eu disse, moça, agora eu vou beber água. Elas podem deixar o microfone comigo. Eu disse, vai comigo. Levei o microfone para beber água comigo. Voltei. E aí eu fiz a minha pergunta, que era uma pergunta naquele momento muito significativa para mim. E eu acredito que muito significativa para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu perguntei para Joel como que a gente fazia para ser reconhecido no nosso ambiente. Porque se você hoje, na nossa cidade, trouxer um palestrante de São Paulo para cá, mesmo que essas pessoas não tenham tanta qualificação como você, as pessoas estão vendo um artista. Porque Um é Deus. de fora. Porque é de fora. Mas você sai daqui para investir lá 30, 40 mil num treinamento e quando você volta, você não tem Você não tem essa a valorização. mesma valorização. E aí, sabe o que o Joel me disse? Eu tenho esse vídeo até hoje, eu assisto pelo menos umas 2 vezes no mês. Caio disse o seguinte, Hortência, eu vou deixar o Joel lhe responder porque ele já passou por isso. E ele disse o seguinte, Hortência, para que você seja conhecida na bolha, valorizada na bolha, você vai ter que furar a bolha e ir para outra bolha. E aí a galera da primeira bolha não vai ter mais dinheiro para pagar você, porque você já vai estar em outro nível. E aí perdeu a oportunidade dessa pessoa. Você não tem nada a ver com isso. Você está conquistando as suas bolhas. E quem não passou por esse processo junto de você, vai ter que aguardar. Ou juntar muito dinheiro para pagar com você. Eu, Joel, eles desse jeito. Comecei fazendo mentoria a R$3.500. Hoje a minha mentoria custa R$300 mil. Então vai de pessoa para pessoa. Eu, Hortência, sou a pessoa que quero estourar muitas bolhas. Até chegar onde eu quero. Então, tipo, a minha medida não é a sua medida. A minha medida é a que eu tracei pra mim. E eu sei o esforço que eu faço pra poder chegar nessa medida. São quase 8 horas da noite. Eu poderia estar em casa com meus filhos, mas eu estou aqui vivenciando a experiência com vocês. E eu sei que isso me traz benefícios. E hoje você ainda se prepara para isso? Muito. Exemplos dessa preparação. Porque nós temos livros, nós temos aulas, nós Eu temos amo livros. cursos, nós temos tudo para buscar. Eu amo livros, mas existem livros que fazem muita diferença. Napoleão Hill com Joel J, que foi o último que ele lançou, que é muito bom. Todos que você puder ler de Caio, de Flávio. Esse aí é de quem? Napoleão Hill com Joel J fazendo comentários sobre o livro de Napoleão Hill. Não muito bom. conheço esse. Tenho esse aí, amigo. Muito bom. Tenho esse autografado, guardadinho top. ali no meu Não cantinho. Muito, muito bom. Deixa eu ver outro. Especialista em pessoas, não sendo o da Dali Carnalho, de Tiago Brunet. Muito, muito, muito bom. Como fazer amigo, influenciar pessoas, muito bom também. Não, esse aí é base, tem que ter todo mundo. Quer ser vendedor, começa por ele. Vendedor, começa por ele. Mas eu acho que hoje, quem não quiser fazer leitura e tiver suas dificuldades, tem muito podcast bom. Não venha me dizer que você não tem como se capacitar porque você não gosta de ler. Tem como... Tem audiolivros. Tem audiolivros toda hora. Mas nem todo mundo tá aí com... Nem todo mundo, sabe? Tem pessoas que são mais perceptivas com audiovisual, tem pessoas que são mais perceptivas com áudio. Hoje em dia a gente entende melhor a dificuldade das pessoas. Existem muitas pessoas com TEA que são extremamente qualificadas, inteligentíssimas e que têm suas dificuldades. Então você vai encontrando onde você acha que é melhor. Hoje, Hortência, não consigo parar para ler, mas eu amo. Eu sei. Eu acho que o problema real não tá nem nessa questão de ter uma limitação física ou uma limitação cognitiva ou psicológica. Acho que não. Eu acho que tá mais na vontade da pessoa se preparar. Você me disse que quando você queria iniciar o seu negócio, você se preparou para isso. E eu continuo me preparando. Você continua se preparando todo dia. Você buscou isso aí. Sim. Então, frase de Bernardinho, também um livro de Zig Ziglar. A vontade de vencer, ela não é nada sem a vontade de se preparar para vencer. Sim. Então, acima da vontade de querer vencer, você tem que ter a vontade de se preparar para vencer. Como é que se prepara? Leitura, livros, podcast, treinamentos. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha meus espelhos, né? Sempre foram homens e só tinha uma mulher no meio dos meus espelhos. Eu sempre me espelhei em Joel, Caio e Flávio. Bom, eles são os melhores para mim. Não tem melhor que eles. Para mim, Hortência, tá? E aí tinha uma mulher que se destacava no meio deles que se chama Kenia Gama.
Não conheço. E eu dizia, meu Deus, eu preciso estar perto dessa mulher alguma vez na minha vida. Eu tenho que vivenciar essa experiência. E ela tem uma formação de mentores. Eu fiz essa formação de mentores, mas eu queria presencial. E aí, por estar na formação de mentores, eles lançaram lá um desafio e deu certo pra mim e eu fiz esse ano. Eu olhava assim, poxa, não acredito que eu tô aqui. A gente precisa vivenciar experiências que são palpáveis pra gente, no sentido de eu desejo, eu posso, eu consigo, vai dar certo. Só a única pessoa que pode impedir você de fazer é você mesmo. O seu único É a limite única. é você. O seu maior desafio ou a sua maior estratégia de dar certo é você mesmo, o seu maior combustível. Ah, Hortência, porque meu combustível é os meus filhos. O seu combustível é você ser muito boa pra depois você ser boa pro outro. É Acho que igual. é Joel quem disse, você tem que ter um porquê, né? Pois Tem que é, ter um porquê. mas é igual, tipo assim, você tá no avião. Isso é clichê, mas é real, pô. É. A máscara cai, você tem que salvar você Você primeiro primeiro. pra depois salvar a pessoa. Não tente salvar seu filho primeiro, vai morrer você e seu filho. É. Então, você tem que fazer primeiro por Por você. Depois que você faz por você, você transborda igual esse copo de água, se coloca água demais. É isso. Então, se você entende que você quer chegar nesse nível e pra chegar lá você vai ter que estudar, você vai ter que estudar. Então o seu porquê é por você. Hoje é por mim, Por total e você, porque completamente. você entendeu que através disso você consegue Sim. transbordar. Isso, E quem tem um porquê bastante forte pode suportar quase que qualquer como. exatamente. Interessante. Eu estava ouvindo um podcast com o Flávio Augusto essa semana e ele falou algo muito interessante. Ele disse que nem todas as pessoas elas vão conseguir. Sim, E não tem como. eu concordo. Porque a questão da renúncia de tempo, renúncia de farra, de Renúncia. bebida, Isso aí é muito difícil. complexo, entendeu? É muito difícil. Interessante quantas pessoas vêm falar comigo no meu Instagram. É pequenininho o meu Instagram ainda, né? Mas as pessoas vêm falar, não, porque eu tenho que fazer isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Não adianta. É. Senão você não vai realizar os seus sonhos, senão você não vai realizar os seus desejos, você não vai dormir bem, não vai ter uma boa feira em casa. Tem que renunciar. E gente. eu até, tipo assim, eu penso. Ele falou renúncia, Flávio? A palavra renúncia? Não me recordo agora, pra ser sincero. Tô Mas na dúvida. Mas enfim, sim. se é uma renúncia, se tá doído em você, é porque você ainda não entende o nível do quanto vale a pena. Porque se você souber o nível do quanto vale a pena, não se torna uma renúncia. Se torna um investimento de tempo, um prazer. Eu, Hortência, hoje, eu tenho um prazer de fazer o que eu faço. Então, eu não vejo isso aqui como renunciar um tempo com os meus filhos. Quando eu voltar, eu dou a eles um tempo de qualidade. Mas eu estou aqui com vocês por puro prazer. Por entender que é isso aqui que eu gosto de fazer. Então, as pessoas, elas precisam mudar o formato do pensamento. Uma pergunta agora. Pra gente... Pra gente não. Eu tô querendo tirar essa casquinha faz tempo. Conte. Vai. Todo mundo tem um momento em que, digamos assim, acredita e se torna, porque vira a chave, se torna que a partir dali ele vai ser um empreendedor. Ele vai, como se fosse a virada de chave. Eu queria entender qual foi a sua. Quando foi o momento que você percebeu que você realmente queria se tornar uma empreendedora, queria seguir essa carreira e hoje se tornar uma das maiores empreendedoras, uma das maiores mentoras da cidade de Amém, Mossoró. obrigada, eu recebo, Senhor. É isso. Vamos lá, independência financeira é a primeira coisa que faz a gente virar a chave. Então foi pela independência financeira, mas o que despertou em você, além dessa independência financeira, esse interesse? Amigo, eu sempre gostei do que é bom. Você se espelhou em alguém? Foi algum negócio que você Foi fez? por necessidade mesmo. Por Eu sempre necessidade. gostei do que é bom. Eu Sim. sempre quis ter coisas boas, vivenciar boas experiências. E eu sempre soube que as boas experiências vinham através de dinheiro. E aí o que foi que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável. Eu juntei o que eu gosto de fazer e peguei isso pra ganhar dinheiro. E qual foi a sua primeira experiência de empreendedorismo? Pode ser aquela bem lá no início. A minha eu nunca contei. Ai, Eu meu vou contar Deus. aqui um dia. A minha foi bem interessante. Eu era criança, tinha 10 anos. Minha primeira experiência empreendedora. Eu posso dizer que foi um empreendimento no ramo de suínos. Depois eu conto pra vocês como Meu é que Deus, funciona. ele matou o sei, porquinho já que ele sei. ganhou de presente. Ele matou o Todo porquinho que mundo ele tinha um cofrinho, né? De porquinho quando era Aham. pequeno. Depois eu vou contar a história pra vocês, deixar só na curiosidade aí. Ai, mas não Mas vai eu ser quero- no meu, né? Mas eu quero ouvir de Sacanagem. Hortência qual foi a primeira experiência de empreendedorismo dela. Meu Deus.
eu vim de um berço bem diferente, né? Minha família parte de mãe toda lá do Santo Antônio e minha família parte de pai toda do Novo Betânia. Quando eu comecei a diferenciar o ciclo de educação dos dois lados, que existe sim, é, eu comecei a entender que dava para ganhar dinheiro em todos os ambientes. Ah, isso é bom. Empreendedor Ok? tem essa visão. Tem. E aí, o meu avô foi quem me trouxe essa visão empreendedora. Meu avô se chamava Donizete Moreira. Ele era gerente geral da Uzi Braz. Na época, já foi gerente geral do Banco do Brasil. Era uma pessoa muito, muito, muito conhecida e a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Eu acho que se hoje Flávio Augusto tivesse a oportunidade de sentar para conversar com meu avô, seria uma coisa louca, né? Que massa. O meu avô era muito inteligente, muito inteligente. E eu já via nele essa gestão. E aí, uma vez eu me lembro que teve um trabalho da escola, eu saí do Feliz de Moura pro Mater Christi. É um salto muito rigoroso para uma criança de 7 anos. E eu me lembro demais que eu fui fazer um trabalho da escola e era para entrevistar um empresário. E aí meu avô disse, ó, vou pegar você e você vai entrevistar a Cis, da Uzi Braz. E um baita do empresário, né? Na Né? época, acredito que um dos maiores da cidade. Você vai entrevistar a Cis. E, tipo, eu era uma criança e a Cis deu ali o tempo dele para me responder. E quando eu vi ele fazendo aquele trabalho, me virou a chave para empreender e para vender. Então, o meu avô, ele trouxe essa base. Eu via a comunicação dele todo dia. Eu via ele sendo um líder. Um líder. Um gestor é um líder. Você tem que dar o exemplo. Então, tipo, meu avô chegava cedo, meu avô saía tarde, ele fazia as obrigações dele, ele era o primeiro a dar as observações dele. Então, eu dizia, poxa, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que esse cara tá fazendo. Então, meu maior exemplo foi o que ele fazia. Eu me lembro quando a Uzi Braz foi abrir em Aquiraz, meu avô se mudou. E, tipo, eu adoeci. E agora? Como é que eu vou aprender as coisas? Como é que eu vou absorver as coisas? E aí eu ia no final de semana pra perguntar. Vô, como foi? Como foi que você fez pra abrir? O que é uma auditoria? Como é que você faz isso? Então, eu perguntava muito pro meu avô. Tinha uma relação de muita intimidade nesse sentido. Então, dali já começou essa veia empreendedora. Mas a primeira coisa que eu vendi mesmo, de fato e de verdade, foi tênis falsificado. Na época da Nike, que o povo, todo mundo queria comprar Mas tênis da vendi, Nike. Não lembra, mas não? vendi. Oxi, eu vendia e era muito, meu filho. Eu vendia e eu não Era vendia pouco, não. Eu vendedora vendia nata. muito. Então, tipo, nessa época de escola já, tipo, 15, 16 anos, a gente já começou a vender esses tênis que era muito famosinho na época. E foi daí que começou. Isso foi, oxe, isso aqui dá pra ganhar dinheiro, bora. Era, Bom, top. na época, era aquele que tinha Umas umas molinhas bolinhas, embaixo, o era o negócio auge. todo Nike diferentão. Shock. Queria tanto ter um daquele. É tipo Tivesse isso. encontrado a Hortência, eu tinha comprado Eu no tinha lhe boleto. vendido, tinha- amigo, pode ter certeza. Então, lindo, dali tênis eu meu. comecei a entender. Óbvio, que pelo meu jeitinho de ser, a minha comunicação, as coisas foram acontecendo de forma natural. Já trabalhei em agência de publicidade, já fui vendedora de bolsa, de sapato, de perfume, já fui gerente de posto de Já combustível. fez multinível? Gente, eu tenho 36 anos, eu já tenho É uma história pra menina contar. novinha, 36 Eu tenho anos. muita história pra contar. Comecei a trabalhar com 17, então eu já trabalhei com tudo sem imaginar. Eu comecei a trabalhar com 10, ajudando meu pai. Você eu já lhe conheço de criança, então É. você já tem a ver empreendedora aí. Não, mas nessa época eu aprendi a ser empreendedor, que eu disse que ia contar essa história depois, foi na história lá do porquinho, né? Mas assim, a parte de desenvolvimento pessoal em vendas, eu adquiri há 10 anos atrás no marketing multinível. Legal. O marketing multinível, até um insight aí para vocês que estão assistindo, o marketing multinível, ele é uma das maiores escolas de negócio do mundo. Ele lhe prepara para qualquer tipo de empreendimento, porque ele lhe ensina a vender, ele ensina a fazer relacionamento com pessoas. Então, o marketing multinível foi quem realmente, apesar de eu já ter essa veia empreendedora, Sim. mas foi quem, digamos assim, que me capacitou. Eles realmente incentivam as pessoas a lerem, a buscarem, a aprenderem e a Tem se que estudar, relacionarem. galera. Tem que estudar. Então, marketing multinível é top demais. Vale muito a pena, tem que estudar. E você? A minha Eu vou veia- fazer a linha aqui, Não é? vou entrevistar, tá? Que eu me aguento, minha gente. Me conte, como foi? A minha história, eu sou órfão de pai, né? Órfão que eu digo assim porque eu fui abandonado pelo meu pai, né? Então, Sim. a minha mãe teve a obrigação de ser pai e mãe. Uhum. Então, com 13 anos, eu tive que começar a ser garçom para poder ajudar ela em casa, até financeiramente. Nós morávamos só na época, só eu e ela. E aconteceu que eu comecei a ver que trabalhar era bom e que não tinha outro caminho, né? Não, na verdade, não existe outro caminho, né? A gente tem que trabalhar, Gente, se trabalhar é dedicar. muito bom. É maravilhoso. Aí eu comecei a trabalhar nessa idade e logo após eu ser garçom, eu comecei a ser porteiro Sim. de condomínio e comecei a rodar, conhecer outras pessoas. Após sair
dessa portaria, eu comecei a vender. Aí eu comecei a vender moto, carro, aí fui mudando os produtos, aprendendo. E eu achava muito massa aquilo, porque eu conseguia ganhar dinheiro, ajudar em casa e tirar um pouco para mim, né? Sim. Então eu comecei a ter muita força de vontade para querer mais, vencer, acreditar. E fui conhecendo pessoas até chegar na Solar. Eu costumo dizer a alguns colegas que eu possa ser que eu não seja o melhor vendedor, apesar de eu ter muita vaidade com isso. Sim. Mas quando a gente muda o produto, muda tudo, né? É. O produto, o ticket médio. Então, assim, consegui ter muito sucesso É dessa porque forma. ser vendedor não significa que você sabe vender tudo, né? Exatamente. Você é um bom vendedor porque você tem estratégias, mas não tem como você vender um produto que você não conhece. É impossível. Ah, eu sou vendedor, eu vendo tudo que você colocar na minha frente. Você Será? consegue tapear, jogar uma lábia. Verdade. Mas vender com qualidade só quando você estuda o produto. Por que que você diz isso? Porque você sabe que as pessoas elas não compram de você, elas compram o benefício. Exatamente. Então, quando você é realmente um vendedor, você entende que você não vende para as pessoas compram de você porque você sabe mostrar o benefício. Sem contar que a Então, mentalidade é do essencial. cliente mudou, né? Mudou. É Cliente essencial agora você vem- saber do produto. O cliente agora ele vem sabendo tudo. O que fazer, o que não fazer, o que comprar, como não comprar. Então você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai perder a venda. A internet mudou muita coisa. É. As pessoas agora têm conhecimento a todo momento na palma da mão. Então, você, além de dominar o produto, você tem que também ter técnicas boas de vendas para realmente despertar o interesse e as pessoas comprarem. Exatamente. Eu quero deixar muito obrigado hoje à noite aqui. Eu que agradeço. Mas é para um colega meu. Pensei que era comigo, Você já tava também. acabando. Não, agora não. Tá, então vou até sentar melhor. Eu quero deixar o meu muito obrigado aqui para o Wendel Lima, que hoje ele é contador, tá morando em Natal, né? Ele me deu uma dica à noite para que eu pudesse começar a estudar. E nesse tempo eu tava vendendo doce, Hortência, na praia, Meu Deus. com a minha esposa, em Tibau, diga aí. Bom. Inclusive tem um post dessa época meu com ela no Instagram, praia. né? Isso. Mas aconteceu que ele disse a mim, cara, eu acredito que você trabalha muito forte, mas você vai precisar de conhecimento e de pessoas para que você consiga Você vai se preparar, mudar tem que de se fato, preparar. né? Eu não parei mais de estudar. Vai fazer 5 anos. É isso E o aí. mais interessante é que eu comecei a perceber, Hortência, que a minha vida estava mudando quando eu comecei a entrar no supermercado e não olhava mais para minha conta bancária. Que coisa boa, não é não? É sensacional. Gente, não romantize a pobreza. Ser pobre é muito ruim. É verdade. Trabalhem. É verdade. Não, você concorda, cara? Meta de Hortência, por vida. gentileza, me ajude. É maravilhoso ganhar bem, homem. Já ouvi alguém dizer assim, meta de vida, trabalhe para que você consiga chegar no restaurante e sentar Que e incrível, olhar o que cardápio incrível. pelo lado esquerdo, sem ter que olhar o lado direito onde estão os Sim. preços. Sim. Você poder escolher o que quer, realmente sem se Comecei a preocupar. ouvir Tony Robbins, comprei livros Muito bom, dele, muito comecei bom. a ouvir, estudar. E ontem, inclusive, eu fiz a minha feira com a minha esposa. Gente, que satisfação você ter uma feira em casa, não é? É. Agora é comprar o que quer, não é comprar algo mirrado não, entendeu? Eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem me concebido a cada dia. E o mais interessante, Hortência, você sabe o que é? Que eu acredito que a prosperidade é um estado emocional. Eu acredito também que a prosperidade é um estado emocional, mas eu acredito que as pessoas só alcançam a prosperidade quando elas têm um coração ensinável. Sim. Porque essa soberba de achar que já sabe de tudo é Aí que onde faz pega. você preceder a Recebi uma queda. correção hoje, né? Né? Aí onde Então, a gente precisa Foi ou não fazer foi? com que essa mudança aconteça. Eu preciso ter um coração ensinável. Quando eu sento na mesa de podcast com vocês, eu sou a mentora, mas eu tô aqui para aprender com vocês. Podcast é de vocês. Eu tô aqui para falar sobre o que eu sei, mas para aprender aquilo que vocês têm para me entregar. Hoje, eu acredito que todo mundo que passa pela minha vida me ensina alguma coisa. Lembra da história do lado positivo e do lado Sim, negativo? claro. E a gente precisa avaliar isso. Quando você tem um coração ensinável, que você começa a enxergar os dois lados, aí sim você vive o estado de prosperidade, de gratidão. A Ninguém gratidão, nunca ela sabe leva de você para tudo. outro nível. Leva, Exatamente. Com certeza. Tá no Foi. livro de Dale Carnegie, né? Ele fala Isso. lá, todo homem que encontro, ele é superior a mim em alguma coisa. E disso eu aprendo dele. Exatamente. Então, todas as pessoas com quem você se conecta, com quem você se relaciona, ela sabe alguma coisa que você não sabe. Então, seja humilde, aprenda, porque aí sim você vai estar sempre evoluindo. E quando Joel diz assim,
Quando você for a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Tá na hora de mudar de mesa. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, tá na hora de mudar de mesa. É isso. Hortência, é muito bom você conviver com alguém que consegue te ensinar, não é? Sim. E assim, te ensinar sem culpa, né? Porque tem pessoas que a gente dá um conselho, a pessoa se sente. Não é por coração, não. Sim. Eu tô lhe ensinando para você não fazer um errado, para você não passar vergonha nos cantos. Feliz não é? daquele que recebe feedbacks positivos. Exatamente. Feliz Interessante. daquele que sabe receber o feedback positivo. Sobre o ensinar, uma criança pode te ensinar. Você precisa só querer aprender. Vou voltar novamente. Feliz da pessoa que tem um coração ensinável. Que você consegue receber e você consegue aprender com aquilo que você vivenciou de experiência. Maravilhoso. Pessoal, Isso. pelo amor de Deus, estiver precisando de serviços como esse, Isso. convidem Dona Hortência. Ah, e eu quero aproveitar o espaço. Chegou a hora da Eu merchandising, quero viu? aproveitar o Agora. espaço, inclusive, para fazer o merchan. Não, de fato e de verdade, as pessoas acham que montar um negócio sozinho é fácil. Não é. Não. Contratar uma mentoria não é um custo, é um investimento. Você vai estar investindo para encurtar caminhos e trazer prosperidade para o seu negócio mais rápido. Não significa, eu estou gastando dinheiro com a mentoria. Não. O quanto você vai receber de volta com aquele conhecimento que você já teve, o quanto você vai encurtar caminho para evitar erros. Eu atendo pessoas de todos os segmentos. Eu sei o que está acontecendo de certo e de errado em todos os segmentos. Basta só você querer aplicar. Você já vai pegar o atalho, né? Você já Pois não vai é. errar onde o outro tá Mentoria é errando. justamente isso, é a orientação com o atalho. É como você fazer um bolo e ter ali pessoas ao seu lado te orientando. Já tem a receita, né? Exatamente. Eu quero deixar um convite. Aproveitar o espaço de vocês. Sim, sim. Tá bom? Dias 16, 17 e 18 de janeiro, estaremos fazendo o Equipe de Elite Plus, que vai ser um evento, uma imersão somente para empresários ou para pessoas que estão montando negócios. Esse Equipe de Elite Plus ele é um acelerador estratégico para que você entre em 2026 com o pé direito da forma correta. E eu aproveito o espaço do podcast que é apresentado por homens. Homens, incentivem suas mulheres. Eu recebo todo santo dia mulheres querendo aprender, mulheres querendo empreender, que não são apoiadas por seus maridos. Isso é Você grave. já sabe demais. Você não precisa disso, não. Isso aqui você já sabe. A gente escuta isso todos os dias. É o nosso maior gargalo na HM Mentoria Comercial. São os homens que não querem que suas mulheres aprendam ou homens que acham que não podem aprender com mulheres. Então, destravem esses limites, essas crenças limitantes para 2026. Nós estamos de portas abertas para receber quem quer que seja. E se você quer, de fato, melhorar o seu negócio, nos procure. Hortência, só uma pergunta. Ainda existe isso? não é? Existe muito, amigo. Pode. Eu recebo E um mundo mulheres... como esse, Eu gente. recebo mulheres que fazem mentoria escondido, porque os homens não apoiam. Eu recebo mulheres que não fazem, que choram, que se desesperam, porque os homens não apoiam. Pouquíssimos são os homens que apoiam suas mulheres a crescerem. Ainda tem esse superego masculino de que a mulher não pode ganhar mais, ou que ela não pode sair do lar para fazer isso. Existe e muito. E é, assim, assustador. E por isso que eu estou usando o espaço de vocês para falar sobre esse assunto. Eu confesso, eu fico triste com isso, viu? Imagine eu. Isso aí não, isso aí não é pra existir, não, viu? Mas existe. Pelo amor de Deus. E Existe. qual canal de comunicação? Onde que as pessoas conseguem lhe encontrar? Já deixa aqui o contato, deixa o Exatamente. arroba do Opa. Instagram para que as pessoas... Vamos lá. O meu Instagram, que é o Instagram Hortência com 2 T's, Moreira OF, né, de oficial. É o Instagram onde você vai encontrar lá link para falar com a nossa equipe comercial. E tem o da HM, que é @HM Mentoria, onde você pode também falar com a minha equipe lá. Então, nos dois, você vai encontrar canais de comunicação que leve você à nossa equipe comercial, que é toda de mulheres. Mais uma pergunta. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, elas querem saber isso aí também, porque eu também fiquei curioso. Hoje, para contratar o serviço da HM, qual o custo inicial? Porque eu sei que são vários segmentos, mas Sim. você pode dar um custo médio, porque muita gente acha, não vou nem falar porque eu sei que vai ser uma coisa absurda. Não e às vezes é um existe um custo paradigma, né? inicial, existe um custo padrão. O investimento O padrão. investimento padrão, onde você tendo de 1 a 5 colaboradores, existe um valor, e de 5 a 10, a cada 5 colaboradores, porque a gente calcula por quanto cada colaborador pode devolver para você, inclusive você, que é um colaborador da sua própria empresa. Entendi. Então, sobre o valor da mentoria, a gente fala em reunião. Por quê? É como você apresentar um iPhone, ok? Se eu mostrar para você o iPhone 17 hoje, eu disser o preço dele, ele vai parecer muito caro.
Sim. Mas se eu te contar primeiro todos os benefícios, eu te disser que isso aqui é uma exclusividade, que vem junto com tecnologia e status, por que não? Ele tem um valor diferente. Então, dentro do ciclo da mentoria, você vai aprender a se valorizar. Perfeito. Prestaram atenção, pegaram o insight aqui, ó. Sabe por que que ela não falou o preço? Porque a venda, ela não trata de preço. Ela trata de valor, mostrando a qualidade do benefício e do serviço que ela vai entregar. Exatamente. Então, você pode investir no seu negócio com a HM e com certeza vai ter resultado, porque você vai estar em boas mãos aqui. Muito obrigada. Vai estar com pessoas que realmente se capacitaram, que investiram em conhecimento e estão preparadas para lhe orientar. Amém. E é isso. Muito bom. Você tem mais alguma pergunta para Hortência aí? Alguma coisa que você queira saber? Pode soltar aí, Vinícius. Só Aproveita, contratar o aproveita, serviço, cara. né? A gente Tudo tá bem, com uma me mentora contrate. aqui. Eu acho que você tá precisando também me contratar. A gente tá com a mentora aqui, não pagamos, então vamos arrancar aqui o que puder dela. Aproveita aí. Sim, Hortência, por gentileza, você poderia nos sugerir 2 convidados para que pudesse estar aqui com a gente? 2 convidados. Você pode sugerir Tá. 2 nomes de pessoas. Você já entendeu o que é o nosso podcast. Nós aqui tratamos com pessoas que realmente já chegaram no topo, que continuam subindo. E são pessoas que têm uma história de vida, têm alguma experiência, têm algum insight tem. para passar. Quem seriam essas suas Tem todos os indicações? convidados que seriam incríveis para vocês perfeito. aqui. Eu estou ansioso aí, já Mas, vou notar. vamos lá, vou deixar aqui 2 convidados, 2 homens, mas já tenho muitas mulheres para mostrar aqui para vocês que poderiam agregar. Mas esses são pessoas que eu admiro muito. Primeiro, a galera da Rios, Sim, Rios. que é a produtora aqui com a qual eu trabalho hoje. A Rios é a maior produtora do Rio Grande do Norte nesse momento. É a produtora, inclusive, do Fórum de Negócios há mais de 5 anos. Top. Então, eles são muito legais. Acho que eles podem agregar muito, trazer muito conhecimento para vocês. Rios E a Produtora. segunda pessoa, Adolfo, da Renova Corretora. Adolfo. Adolfo Fernandes. Adolfo é, meu Deus, gigante. Adolfo foi meu patrão, hoje é meu colega. Eu admiro muito Adolfo. É uma pessoa, assim, extremamente fora da curva. Tem vários. Alex Nogueira, que foi quem me ajudou a virar minha chave. Rafaela Duarte. Tem muita gente bacana que vocês podem trazer. Eu vou mandar no WhatsApp, tá? Perfeito. Uma boa lista Perfeito. que podem trazer para vocês aí uma bagagem de conhecimento bem importante para o público de vocês. Muito bom. Inclusive, eu tenho algumas indicações para você também. Eu quero. Vou passar. Meu setor comercial vai amar. Ótimo. Pessoal, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? Estamos aqui com a Ótica Vessone, né? Uma ótica que é de Natanael, Pode apresentar os patrocinadores. com a aí. doutora Priscila. Esses óculos estilosos aqui é ele que traz pra mim. Já tem uns 10 lá em casa. Tem um azul, amarelo, tem um bem grandão. Eu fiquei olhando para esse seu querendo tomar para mim. Sério? Olha isso, tá a cara do Tem Guto coragem, Belo. tem coragem, sério. Que, com certeza. Sério, Hortência? Olha, eu participei de um reality show recentemente, que se chama Casa das Empreendedoras, da Record. Sim. E todos os dias eu estava de batom vermelho. Eu acho que todo mundo vai até assustar que eu não estou de batom vermelho hoje, porque eu perdi, não estou sabendo onde é que ele estava. Mas todos os dias eu estava de batom vermelho. E se tornou uma marca registrada, o meu óculos vermelho com o meu batom vermelho. Para que a gente possa sair da curva. Então, tudo que a gente vai fazer para que a nossa imagem tenha uma percepção do valor tem que ser estratégico. Nós temos Natanael com sua postura extremamente social e você quebrando o padrão. Isso é muito bom, porque chama atenção para os dois. São 2 pessoas com estilos diferentes falando sobre o mesmo negócio. Isso é bom. Muito É bom. obrigado. Serve para qualquer pessoa. sugestão. Qualquer pessoa pode se tornar um empresário, um vendedor, Exatamente. uma pessoa de sucesso. Isso aí é Exatamente. verdade. Muito bom. O próximo patrocinador seria a Solaris Energy, que é uma empresa minha e de Betinho. Já mandei um abraço para ele. Não foi hoje? Ou não? Já sim. Um abraço, Betinho. Betinho, pra você é muito querido, amigo, que eu ganho 2 abraços. Muito demais. Ele só não quer andar com a gente de vez em quando, mas é gente boa. Estúdio Veras Lifestyle. E a minha logomarca aí, eu HM gostei. ó. HM Mentoria Comercial, me coloca aí todos os dias, viu, Mentoria Tiago? Comercial, a Luri Pizzaria, para quem não conhece, é uma pizzaria, uma das mais topadas da cidade, viu? A Luri Pizzaria. Eu já estive lá. Podcast Além do Topo.
Arrasou. E estamos aí. Agradecimento a todos os nossos patrocinadores. Doutora Priscila Duarte, uma excelente profissional Nossa, cirurgiã ela é dentista. incrível. Muito, muito incrível o atendimento humanizado. E fica aqui o canal aberto para vocês também. Se você também quiser ser um patrocinador aqui do podcast Além do Topo, ter a sua marca exposta aqui, vamos falar do seu negócio e fica já o canal aberto. Já corre, minha gente, patrocina, tá? Porque programas bons como esse só acontecem com apoiadores, ok? Verdade. Você que esteve acompanhando o nosso podcast hoje, inclusive, ele já está no Spotify, não é isso? Você, por gentileza, curta, siga, compartilhe, fale com alguém, encoraje alguém e indique nossa Hortência para que possa chegar Por na sua favor, me empresa. indiquem, tá? E se tiver indicação, ainda tem uma comissão. Olha aí. Perfeito. Comissão, Vinícius. Opa, comissão tô tendo. Vendas aqui, hein? É isso. Mais um recado para você que nos assistiu até aqui. Nós queremos pedir que deixe aqui nos comentários se esse podcast fez sentido para você, se você conseguiu adquirir algum insight aqui que mudou a sua mente, que virou a chave. Então você pode escrever aqui nos comentários, vamos adorar ver o seu compartilhamento, ver você nos acompanhando aqui. Então, deixa nos comentários aquilo que mais chamou a atenção para que a gente possa lá comentar, curtir e trocar uma ideia. Tamo junto, podcast Além do Topo e tamo junto até depois do fim. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigada, Agradecer gente. demais Muito a obrigada. Hortência aqui por ter nos ouvido, né? Por ter vindo aqui, nos atendido. Foi muito bom estar com você. Aprendemos boa. muito, ouvimos muito do que você tem para passar, do seu negócio. E com certeza nós estamos sempre aprendendo e evoluindo, né? Eu que agradeço o convite e dou parabéns pela iniciativa. Vocês arrasaram muito, parabéns. Que bom E que você quando gostou. vier aqui a galera que eu quero muito assistir, as que eu não conheço, estarei assistindo Perfeito. Ó, vocês. pessoal, tá vendo aí o podcast Além do Topo sendo elogiado por uma das maiores mentoras da cidade, viu? Eita, eu gostei. Marinheiros aqui de primeira viagem, eu e É Vinícius. isso, gente. Mas a ideia é boa, o ideia negócio é é muito boa. bom e nós vamos, a ideia é essa. A base do nosso podcast é trazer pessoas para nos dar ideias, nos dar insights e trazer para vocês, para que vocês possam também evoluir junto com a gente, né? Porque ninguém cresce sozinho. É A verdade, gente eu soube precisa- servir, viu? Vocês estão servindo. Estão Isso. aprendendo e estão transbordando aquilo que vocês precisa aprenderam crescer através juntos. dos canais. É verdade. Parabéns. Passando Obrigada. comunicação. Muito obrigado. Eu que Show. agradeço.